Bom, muito bem, hoje o Vejam Só, que tem como pano de fundo sempre a reflexão, hoje traz um assunto que merece muito a nossa atenção, né? Se você fosse desenganado pelos médicos, saberia como conviver com essa realidade? É o tema do Vejam Só de hoje, eu aguardo a sua participação. Eu gostaria de agradecer muito os convidados de hoje, porque o tema merece. A doutora Ana Lúcia Cornacchione, ela é médica oncologista. Recebo também, tenho o grande prazer de receber o pastor Roberto Antoniassi Júnior. Acertei o nome, né, pastor? Acertou. Pastor Roberto Antoniassi Júnior, ele é capelão do Hospital do Servidor Público Estadual. Bom, antes da gente começar a falar sobre o assunto, o pastor e doutora Ana, que é um assunto que, como eu disse na introdução do programa, é um assunto, é a única certeza que a gente tem na vida e é a única para a qual muito pouca gente presta atenção, né? Só nos momentos de muita dificuldade. Vamos acompanhar a matéria, daqui a pouquinho a gente volta com o tema. Edward, how's it going now? O que você faria se descobrisse que está com os dias contados? I got the test back. Let's lay it out, huh? 6 months. A year if we're lucky. No. A maioria das pessoas não está preparada para a notícia da morte, mesmo que ela seja muito religiosa. A gente está falando do desconhecido. Então, ninguém sabe o que é morrer, né? Ou mesmo aqueles que acreditam nisso não lembram como foi. Então, é difícil você aceitar o término. A luta é muito grande e a maioria se desespera porque não quer, por medo mesmo de morrer, mesmo que saiba que vai parar de sofrer. Precisa estar num grau muito elevado de uma doença para que a pessoa até acabe pedindo a Deus ou para os médicos, até prefere que desliguem aparelhos, tudo porque não aguenta mais o sofrimento. Outras pessoas, como no filme Antes de Partir, decidem fazer tudo o que podem depois de saber que estavam desenganadas. Carter, interpretado por Morgan Freeman, resolve criar uma lista de botas. Ele e o amigo Edward, vivido por Jack Nicholson, colocam na lista tudo o que querem fazer antes de morrer. It's not the jump you're afraid of. The hell it's not. You're just afraid your chute won't open and you'll show up at your own funeral as a Denver omelet. No, I'm pretty much just worried the chute won't open. No, no. Man's got some lungs. Let's hit the field. Geronimo! Além da diversão, Edward faz as pazes com a filha, com quem não falava há anos. For that, I'm sorry. But in all honesty, if I had the chance, I'd do it again. Acho que tem a ver com casos que acontecem na vida real, porque a pessoa automaticamente racionaliza a situação e vai querer viver tudo que ela não viveu. E geralmente até no positivo. Ou é uma viagem, um esporte, qualquer coisa ela vai fazer naquele momento que ela sabe que vai acabar. Então ela começa a resgatar o tempo perdido. E muitas vezes, na realidade, quando isso acontece, a pessoa acaba favorecendo o tratamento. O que estava com o tempo marcado, às vezes perde a sua função. Consegue dar uma ajuda na medicina, porque resolveu viver. Casos como o do filme são raros. A tendência é o quadro piorar quando a pessoa fica sabendo que está desenganada. A família também sofre muito. Por isso, o ideal é que haja um trabalho multidisciplinar para dar notícia. A partir do momento que essa pessoa já está num processo de doença, internada, ou já está num tratamento longo, mesmo que seja em casa, tem que haver uma equipe multidisciplinar com psicólogo, assistente social, que possa conhecer todo o perfil desse paciente para saber a melhor hora de dar essa notícia e com um profissional mais certo para isso. Pois é, não é fácil, né? Eu queria começar com a doutora Ana. Doutora Ana, a senhora acha que as pessoas passam a prestar mais atenção na vida quando se deparam com a morte? Eu acho que passam a valorizar mais aquilo que têm. Isso é uma verdade. E isso não significa que
você, como vocês estão dizendo, desenganado. Olha, a gente tem muito pouca possibilidade de curar. Mas mesmo diante de uma doença grave, ou numa situação de uma doença bastante comprometedora, um acidente, uma doença, um câncer, mas que possa se curar, acho que você revê muitas coisas, né? E essa revisão, essa reflexão, acho que modifica a sua vida futura. Se você se curar da sua doença, acho que você vai viver diferente do que antes do que você era doente. Isso é muito comum os pacientes falarem, olha, antes de eu ficar doente, eu pensava de uma maneira diferente, eu agia diferente e hoje eu valorizo outras coisas, valorizo o hoje, o amanhã é incerto, eu não vou ficar pensando, amanhã cedo eu tenho que acordar, depois e você fica sempre pensando o que você vai fazer amanhã, sem curtir, né? Sem viver. Os médicos são preparados para dar essa notícia, doutora Ana? A Porque, princípio... no fundo, todo mundo tem medo de ir ao médico justamente com medo de uma má notícia, né? Eu acho que qualquer notícia de médico nunca é lá muito boa. Independente do que seja, se você tem uma pneumonia, vai fazer com que você fique pelo menos uma semana na tua casa tomando antibiótico. Para uns pode ser bom, para outros pode ser ruim. Então, na verdade, má notícia é uma coisa que depende muito da pessoa. Entendi. Então, todo mundo tem um pouco de medo de ir ao médico. Justamente para não ter uma má notícia. Porque né? aí começa a sentir, sei lá, uma tosse, acha que já, sei lá, eu tenho uma doença muito grave. Tem esse tipo de perfil e as pessoas têm medo, têm receio. E tem muito respeito pela figura do médico, que isso também está se modificando ao longo do tempo. Tem informações que a gente não tem, né? Isso. Será que ele está me escondendo alguma coisa? Uma coisa bem assim. E depois eu acho que é difícil para nós oferecermos a não cura. É muito difícil. A gente oferece a cura ao longo de toda a carreira médica, de toda a residência e tudo mais. Aprender a dizer não há possibilidade de cura, isso não significa que não haja possibilidade de vida, é muito difícil para os profissionais médicos. Entendi. Eu gostaria que o pastor Roberto explicasse para o telespectador um pouco da função dele, né? O que faz exatamente um capelão, no caso do senhor, do Hospital do Servidor Público Estadual, pastor Roberto? Ok. Eu tenho uma particularidade de trabalhar num setor que ele é voltado justamente para esse momento da vida, onde já houve uma notícia, já houve um preparo, até mesmo às vezes da própria família. Então é o andar chamado dos paliativos. E nesse andar, ao contrário do que se fala em termos popular, não é um paciente terminal que recebeu agora uma sentença sobre ele e que o que resta para ele é um lamento, é um desespero, um choque. Muito pelo contrário. Ali nós valorizamos o quê? Justamente o resgate da vida. Então, cuidado paliativo, traduzindo uma linguagem bem popular, né, para que a gente possa entender, é justamente isso, entender que há uma expectativa de vida. Já recebeu essa informação, provavelmente, do médico ou dos familiares, como o senhor disse, e tem um segundo estágio que eles geralmente solicitam o capelão para poder conversar, não? Isso. Então, na verdade, quando ele chega no setor, ele não vem com um diagnóstico de terminalidade, né? Sim, de uma doença, que ela está agravada, que precisa de alguns cuidados. Então, ele sabe que aquele lugar é um lugar diferenciado, ao ponto que lá nós temos praticamente um paciente por quarto. A equipe ela é múltipla, nós temos a médica, chefe, nós temos psicólogos que trabalham juntos, nós temos a assistente social, nós temos o capelão. Então, nós somos integrados àquela equipe ali, reconhecida, inclusive, como um agente da saúde. É bacana. Qual a nossa missão? A nossa missão é ajudar essa equipe médica, a enfermagem, justamente a diminuir esse estresse que é gerado entre a própria equipe, que tem, como a doutora falou, esse padrão. Nós somos gerados, né? Nós somos formados para poder dar alta. Então, a alta, aquela vitória é o que vale, né, para a equipe médica. De sempre, né? E quando chega esse momento, onde que sabe-se que aquela doença ela é grave, ela é incurável, e ali vai se resgatar valores de vida, então, até para ajudar a própria equipe médica é que nós também nos posicionamos.